E ela fez duas coisas ali. Ela ungiu Jesus como rei e como cadáver. Que era uma cultura judaica na época. Ou seja, quem entendeu que ele seria rei e morto foi ela. Por que ela voltou então no domingo? Não tinha razão. Sabe por que ela voltou? Ela voltou porque, primeiro, ela tinha feito uma promessa para ele. Ele tinha feito um pedido para ela e ela aceitou. Filha, guarda este perfume para ungir o meu corpo. Uma curiosidade que eu tenho, apesar de ter uma inclinação teológica para isso, que é porque de todas as pessoas Jesus apareceu primeiro para Maria. Minha inclinação é, Jesus conhece o coração, ela tinha um coração realmente apaixonado, ela realmente iria espalhar aquela notícia, ela ia obedecer completamente. Jesus falou, olha, avisa primeiro aos apóstolos e tal. Mas você tem alguma outra visão sobre o porquê Maria Madalena ser a primeira pessoa, o primeiro ser humano a ter contato com Jesus ressurreto? Eu vou falar uma coisa aqui que vai surpreender muita gente. A única que entendeu teologicamente o que Jesus quis dizer no final foi Maria Madalena. Uau. Imagina, em teologia, eu dei aula de teologia por muitos anos, e teve situações em sala de aula que eu tinha poucas mulheres. Sempre eu tive poucas mulheres estudando teologia, mas muitas vezes, quando tinha uma mulher, as maiores notas eram dela. A maior nota de grego era de mulheres. Sempre foi assim. Pelo menos na história dos seminários adventistas. Eu não sei nos outros aí. Quando eu dei aula, ela sempre era assim. E a Maria Madalena, parece que naquele seminário, se eu posso fazer essa comparação, foi a que tirou 10 em grego. Por quê? Olha a situação. Jesus já estava falando com eles assim, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue. E eles não entendiam. Eles não entendiam. Pedro chegou um momento e falou assim, Senhor, tem dó de ti que tal coisa não te aconteça. Pedro, para trás de ti, Satanás. O diabo acabou de te usar agora. E eles parecem que tinham uma dificuldade de entender a coisa. Óbvio. Eu chego a pensar que os discípulos só foram entender realmente os detalhes depois da ressurreição de Cristo, beirando o Pentecostes. Porque até lá, olha, mesmo depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus sobe ao céu, eles perguntam, Senhor, é esse tempo que o Senhor vai reunir o reino a Israel? Poxa, eu estou a vida toda falando que não é assim, que o meu messianismo é diferente, a minha carreira messiânica não é essa que vocês estão esperando. Vocês são tardios para crer, tardios de coração. Maria entendeu. Quando ela unge Jesus em Betânia, é a prova que ela foi a única que entendeu. Porque Jesus falou o seguinte, eu vou entrar em Jerusalém como rei, mas eu também serei morto. Ela levou um perfume. Os discípulos se escandalizam e ela levou toma o perfume. uma atitude E esse fúnebre. perfume, ela faz duas coisas com ele. Já que você vai ser rei, você tem que entrar em Jerusalém ungido. Mas ela não ungiu a cabeça dele como um rei era ungido só. Ela ungiu também os pés dele. E começou a ungir o corpo. Ali é um segundo significado da unção, que é de fúnebre. Essa passagem que você está se referindo é quando Jesus está na casa de Simão? De Simão. Que até o Judas fala o seguinte, devia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Dar para os pobres. Que é o evangelho até coloca sempre, porque ele era ladrão. E interessante dessa passagem é que Jesus fala assim, Simão, aí ele fala assim, diga, mestre. Aí ele fala assim, olha, eu entrei na sua casa... Você não me saudou. Você não me beijou, não botou uma bacia de água para mim, mas essa mulher... Então essa mulher é a Maria Madalena. Maria Madalena. Essa mulher não para de beijar meus pés, lavá-los, enxugar com os cabelos. Então, e ela fez duas coisas ali. Ela ungiu Jesus como rei e como cadáver. Que era uma cultura judaica na época. Ou seja, quem entendeu que ele seria rei e morto foi ela. E vou mais além. Os outros até entenderam também que ele seria rei. Essa primeira parte não é problema. Mas ela que entendeu como ele seria rei. E quando eles vão entrar com Jesus em Jerusalém, o fato dela ser a única que levou um perfume para ungí-lo seria semelhante a uma situação que aconteceu, essa história é real, uma vez lá no Ceará, no Crato, onde tem o padre Cícero. E você sabe, ali no Ceará tem muito problema da seca e as pessoas sofrem no interior. E ali muitas pessoas estavam rezando pela chuva.
E um grupo de pessoas católicas resolveu fazer uma procissão pedindo chuva. Tem essa foto na internet, inclusive. E é interessante estar a procissão toda lá, rezando, pedindo chuva, cada um com a vela na mão, e somente uma menininha com um guarda-chuva. Olha. Essa foto é uma foto em preto e branco, do início do século XX, sabe? Mostra a menininha com guarda-chuva na mão. Ou seja, A única que acreditou. a única que estava realmente vai chover era a menininha. O resto estava rezando pela chuva, mas a única que estava com guarda-chuva era a menina. Todo mundo acreditava que ele seria rei, mas quem foi preparada para ungí-lo foi Maria Madalena. Agora, Rodrigo, me parece que as mulheres na Bíblia, como até hoje, têm mais facilidade para entender as coisas espirituais. Você lembra quando Jesus está preso e a esposa do governador... Do Pilatos. Do Pilatos fala assim, olha, você vai se meter com esse justo? Eu tive um sonho, não faz isso. As mulheres sempre tiveram uma sensibilidade. Eu não tenho uma informação de alguém que estava dando um dinheiro para... Caramba, eu acredito no teu ministério, toma aqui. Mas as mulheres de alta posição sustentavam Jesus com seus bens. Não é com dinheirinho, com seus bens. Então, as mulheres têm uma tendência... Você acha que é uma questão realmente feminina, essa tendência de acreditar, de se entregar de coração? Isso vem desde o Éden. Se você olhar aqui, quando Deus criou Eva, eu vou falar de uma coisa boa, uma coisa ruim e outra coisa boa de Eva. Vou falar da coisa boa primeiro. Quando Deus criou Eva, aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim: O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só. A primeira coisa que me chama a atenção é que aqui não havia acontecido o pecado ainda, e tudo que Deus criava, a frase que mais repete é: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Quando chegou aqui, é a primeira vez que Deus fala, não é bom. Ou seja, o não é bom aconteceu antes do pecado. Não é bom que o homem esteja só. E o texto continua. Farei para o homem uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Aí muitas pessoas que querem denegrir a Bíblia, hoje não pode falar denegrir, né? Que agora diz que é racismo isso, né? Não pode Nem falar isso buraco pode negro, mais, não pode cantar alvo bem mais que a neve. Tudo. Não pode mais não. Muitas pessoas que querem pejorar a Bíblia Sagrada falam que aqui auxiliadora é uma maneira degradante de falar da mulher. Auxiliadora, aquela que serve. Auxiliador, sabe? Que é a pessoa que tem um serviço mais servente ali. Não. A palavra auxiliador em hebraico é Ezer. Ezer é aquele que auxilia para resgatar. O Ezer é aquele que, se você tiver caído no buraco, ele vai lá e ele auxilia a saída. É o cara do corpo de bombeiros que, se você cair afogado ali, ele pula na água e consegue te tirar da lá. Tanto é que o próprio Deus é chamado de Ezer nos Salmos. Senhor, sê tu o meu auxílio, o meu Ezer. Um dos filhos de Moisés chamava Eliezer. Deus. Eli, meu Deus. Ezer, meu Deus é meu auxílio. Meu Deus é meu auxiliador. Então, se Ezer fosse uma coisa pejorativa, Deus não seria atribuído a Deus. Deus não colocaria. Então, aqui, Moisés, o autor do Gênesis, atribui à mulher uma característica típica do próprio Deus. Você vai auxiliar o homem para ele não ficar sozinho. Só que aí vem a parte negativa. Quem foi a primeira a comer do fruto? Eva. Foi por ela que o pecado entrou. Eu sei que Paulo fala, por Adão entrou o pecado, né? Porque Adão combinou a coisa aí. E Eva foi enganada, Adão foi consciente. Mas foi com ela. Então, a primeira atitude de Adão depois que ela comeu o pecado foi: Senhor, a mulher que tu me deste. E Deus falou: pois é. A consequência de você, mulher, é que agora você vai ser sujeito ao seu marido, ele vai dominar você. Mas eu vou trazer misericórdia para vocês. Tudo que eu estou dando de maldição, eu vou transformar em bênção. Isso aqui é uma chave emocional, teológica maravilhosa. Quando você está em Deus, até o que ele traz de maldição vira bênção. Vou dar exemplo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso é maldição. Mas como é bom trabalhar hoje e suar a camisa. Não é bom, depois que você terminou um grande empreendimento, eu estava ali fora vendo os projetos do que vocês estão construindo da obra aqui. Eu tenho certeza que você e todo mundo da equipe suaram muito no suor do seu rosto. Mas não dá um prazer ver aquilo ali saindo? Deus transformou uma maldição em bênção. Através de dores você vai dar à luz a um filho.
E tem mulheres que sofrem muito nas contrações. Tem mulher que Opa. fica 18 horas tendo contração, sofrendo, doendo. Mas pergunta à mulher que é mãe e curte a maternidade, Se ela se arrepende. se ela se arrepende. É a dor mais gloriosa da vida dela. E por fim, Deus falou o seguinte: já que a mulher vai ser sujeita ao homem, eu vou fazer ela mais forte, para ela aguentar. E tanto é que ela aguenta de maneira forte, que Deus ainda fez uma coisa. Quando é que Adão deu o nome para Eva? Foi depois da queda. Foi depois das maldições pronunciadas por Deus que Adão deu o nome dela de Eva. Sabe por quê? Deus falou o seguinte: já que foi você que trouxe o caos, Eva, também será pelo ventre de uma mulher que trará a salvação. Eu vou colocar inimizade entre o seu descendente e a serpente. Entre a sua descendência e a descendência da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar do seu descendente, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. E quando Adão ouviu aquilo, ele falou: então temos uma esperança. E a esperança vai vir de Eva. Eu vou cuidar bem de Eva, porque se eu fizer alguma coisa com ela, eu posso atrapalhar. E aí ele falou: e o seu nome vai ser Ava, em hebraico, portadora de vida. Então a mulher já foi colocada desse... Por isso que na Bíblia o símbolo do povo de Deus é uma mulher, não é um homem. Então a mulher tem essa sensibilidade maior ao longo da história e vem a própria maternidade. Você é pai, mas com certeza o seu sentimento de pai está um pouco abaixo do sentimento de mãe. Aquela questão assim, pai é pai, mas mãe é diferente. Ficou na barriga dela, são 6 meses. A força para cuidar, a força para cuidar, paciência. Eu estou planejando filhos com a Laura e um amigo meu já falou assim: olha, se prepara para uma coisa. A gravidez não vai mudar sua vida em praticamente nada. No sentido Mas que... na sua idade é possível? É possível, claro. Olha... É que o Erle botou aqui, não, para perguntar. Ó, Abraão aí. Pergunta se é possível. Abraão. É uma semente abrâmica, praticamente. Mas olha que... Brincadeira da claro. parte. Depois eu conto uma dessa para você. Mas o fato é que... ele falou assim: você não vai mudar, o seu corpo não vai mudar. Você não vai ficar inchado. Mas Tudo é ela que vai mudar. Antes, durante e depois. Algumas ficam com a pele diferenciada e tudo mais. Muda tudo. Então a mulher paga um preço maior. Então, nesse sentido, não é que Deus dá privilégios à mulher em termos salvíficos. Em termos salvíficos, a salvação é igual para todo mundo. Mas, sim, em termos espirituais, desde o Éden, pós-queda e até hoje, parece que as mulheres têm uma sensibilidade maior. Tanto é que, vamos pegar a estatística, na história do cristianismo, de maneira geral, você sempre teve um número maior de mulheres do que homens. Em igrejas, pode olhar, Sempre. é mais fácil encontrar uma mulher que o marido não é convertido, que ela está ali sozinha, do que um marido que a mulher não é. Geralmente na igreja você encontra ou o casal que é convertido e está lá ou na a mulher igreja, sozinha. ou a mulher sozinha. Raramente você encontra um homem que fala assim: eu vejo, mas minha mulher não é. Tem casos, mas são mais raros. Vamos pegar agora em criminalidade. Quantas penitenciárias masculinas existem, quantas penitenciárias femininas? Tráfico de drogas e de armas. Qual o percentual de homens no tráfico e percentual de mulheres? Então, parece que as mulheres sim são mais sensíveis, e Maria também encarnou isso. Ela conseguiu ver algo que os outros grandões não estavam vendo. E ela foi tão fiel a Jesus, Brunet, tão fiel a Jesus, que olha que interessante. Ela ungiu, e quando ele falou assim: filha, guarda o que sobrar desse perfume, porque será para o meu sepultamento. Tá bom, pai. Ela guardou, ela não questionou. Os outros não entenderam, ela guardou. E ela guardou com tal seriedade que o que acontece? Jesus é morto na sexta-feira. Jesus morre ali por volta das 3 horas da tarde. Quando ele morre, os discípulos correm para pedir a Pilatos o corpo de Jesus, especialmente José de Arimateia e Nicodemos. Pilatos: mas já morreu como? Tão rápido assim? Manda o soldado lá, o soldado coloca a lança no lado de Jesus, morreu mesmo, volta para Pilatos. Tá bom, pode sepultar. Aí, como o Shabat estava chegando... Tiveram que esperar o Shabat. Esperar, porque não vamos descer. Então, desce o corpo de Jesus rápido. Normalmente, quem faz o trabalho fúnebre são mulheres no judaísmo.
Por que mulher? Porque se contaminar com o cadáver, você tem que ficar vários dias para se purificar. Como a mulher já tinha isso por causa da menstruação, quem cuida mais de corpo é mulher. Mas, como o sábado estava chegando, só para o pessoal entender, o Shabat para o judeu é de pôr do sol, pôr do sol. Então, pôr do sol de sexta até o pôr do sol mais ou menos sábado. 6 horas da tarde, vamos supor. Então, Jesus morre 3 horas da tarde aproximadamente, estou arredondando aqui só para fazer a conta. De 3 horas até 6 horas aconteceu tudo isso. Vão lá para Pilatos, confiam se ficou morto mesmo, tal. Então, tá lá, pode descer. Eles descem o corpo de Jesus da cruz. A Bíblia fala que José de Arimateia levou o perfume, ungiu o corpo de Cristo, colocou as bandagens, botou Jesus no túmulo e fechou. Então, tecnicamente, eles realizaram o procedimento fúnebre. Aí a pergunta é, por que ela voltou então no domingo? Não tinha razão? Sabe por que ela voltou? Ela voltou porque, primeiro, ela tinha feito uma promessa para ele. Ele tinha feito um pedido para ela, ela aceitou. Filha, guarda este perfume para ungir o meu corpo. Então não é o perfume de José de Arimateia, por mais caro que fosse. É esse perfume aqui. Jesus pediu esse. E mulher muito criteriosa. Jesus pediu detalhista, esse. Mulher detalhista. Ele olhou nos meus olhos e falou, guarda, se eu não for ungí-lo, eu não vou estar cumprindo com o que ele pediu. E eu tenho certeza, a Bíblia não diz isso, mas eu acho que não estou em devaneio de imaginar, que outros a dissuadiram naquele sábado que eles ficaram ali, naquela angústia. Foi um sábado angustiante, né? Jesus morreu, acabou nossas esperanças e tudo mais. Não, mas amanhã, passado o pôr do sol, eu vou lá para ungir. Você está ficando louca, mulher? Tá cheio de guarda romano lá. Não, mas eu tenho que ir, porque naquele dia do jantar ele pediu para eu ungí-lo. Para com isso, José de Arimateia já fez isso, ele já ungiu, já fechou. Eu não vou com você, não. Gente, mas eu preciso abrir a pedra. Eu não vou. Ela pegou um outro grupo de mulheres e de madrugada partiu para lá com o resto do perfume, sem saber como é que ela iria abrir o túmulo, sem medo dos soldados romanos e com o resto do perfume debaixo do braço. Uau. Quando ela chega lá, o túmulo está aberto. Então, por que ela foi a primeira pessoa a ver Jesus? Não é porque Jesus tinha um preferencialismo por ela, não. É porque ela pagou o preço. Ela teve a coragem, a ousadia. É a mesma pergunta que muitas pessoas fazem no mundo dos negócios. Você, com certeza, é especialista em pessoas. Você dá muitos treinamentos. Eu vou fazer uma pergunta retórica, viu, Brunet? Por que em alguns treinamentos seus dão certo para alguns e não dão certo para outros? É porque você teve um preferencialismo na sua palestra? Você olhou mais para o lado esquerdo do auditório do que para o lado direito? Não, todo mundo ouviu a mesma palestra, leu o mesmo livro, escutou os mesmos conselhos. Só que alguns correm na frente, por isso que encontram um túmulo vazio. Aplicam mesmo, fazem E outros não. fazer. Ela Exato. aplicou. Ele falou, você vai me ungir. Ela foi. Se os outros tivessem a mesma coragem, o relato do evangelho seria diferente. Ao invés de aparecer apenas para ela, ele apareceria para ela, para Pedro e para João de uma só vez. Forte isso.